pessoal, boa tarde para todos os nossos amigos. Vamos aqui agora, a partir de agora, bater aquele papo super bacana. E eu tenho certeza que hoje nós vamos falar um assunto que é pertinente a todos nós, seres humanos. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de usar uma base bíblica, livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Bom, pessoal, nós estamos diante de um personagem bastante respeitado no Antigo Testamento e também respeitado dentro das 3 maiores religiões existentes hoje no mundo: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Eu estou falando sobre o profeta Elias, um homem que a Bíblia não dá muito detalhe sobre a vida dele. A Bíblia fala que ele veio das montanhas de Gileade, né? Elias o Tibita. E ele surge num período em que Israel, né, o povo escolhido, o povo que tinha a promessa, estava se corrompendo. E o texto, lá em 1 Reis, capítulo 18, nos fala que ele se manifesta dentro deste contexto. E ele traz uma mensagem de juízo ao rei Acabe, juntamente com Jezabel. E a história diz que, pelo fato dele se opor ao rei Acabe e à sua esposa, ele então passa a ser perseguido. Interessante. Hoje eu quero falar sobre superestimar demais aquelas pessoas que estão em destaque. Ora, muitas vezes nós superestimamos pessoas que estão em posição de destaques, pessoas que têm um poder maior aquisitivo, pessoas que têm um poder maior de poder econômico, intelectual, social. Mas a gente muitas vezes não para pensar e imaginar que mesmo essas pessoas tendo poder, conhecimento, mesmo essas pessoas sendo conhecidas, essas pessoas também elas são seres humanos. E como seres humanos, essas pessoas estão sujeitas a passar por momentos felizes e momentos tristes. Momentos de sanidade e momentos também de loucura. Momentos de felicidade, de tristeza, de amor, de ódio. E por que eu li este versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 17? Que Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Embora Elias ele seja um homem, no contexto da Bíblia, bastante citado, respeitado, e que teve um ministério muito importante no Antigo Testamento, ele era também um homem, um ser humano como qualquer um de nós. Um ser humano que tinha as suas limitações, um ser humano que tinha as suas debilidades e também que tinha as suas virtudes. A gente precisa trabalhar as nossas fraquezas e potencializar as nossas virtudes. E Tiago ele diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que um mortal enfrenta, ele enfrentava. E muitas vezes nós hoje, no contexto do século XXI, a gente superestima pessoas, artistas, pessoas que estão em posição de destaque. Mas quem são essas pessoas no seu íntimo, na sua intimidade? Como essas pessoas elas agem quando são contrariadas? Como essas pessoas elas agem quando as pessoas não o bajulam? Como essas pessoas agem quando as pessoas esquecem delas? E justamente muitas vezes nós vemos pessoas que estão em posição de destaque, artistas de renome nacional e internacional, pessoas depressivas, pessoas que até mesmo têm tirado suas próprias vidas. São pessoas que são eudeusadas, são pessoas que são consideradas pelos aqueles que o seguem, pelos seus fãs, pelos seus admiradores, como deuses, como pessoas super
superiores. E muitas vezes essas pessoas elas são proibidas na sua liberdade de serem pessoas mortais, comuns. Muitas vezes elas têm que sempre mostrar que estão alegres, que são fortes, que estão por cima constantemente. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gesiel Oliveira. Muito obrigado por nos acompanhar aqui sempre nas nossas lives. Então, gente, a gente precisa entender que todos nós somos complexos. Nós temos os nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de coragem, de ousadia. Às vezes nos sentimos prontos para enfrentar grandes guerras, às vezes nos sentimos prontos para desafiar tudo aquilo que se levanta contra nós, mas muitas vezes nos sentimos também fracos, nos sentimos pequeninos. E é justamente nesse revés de vida que nós precisamos tomar cuidado, porque nos momentos de fraqueza nós precisamos trabalhar nessa questão e procurar fortificar, porque justamente muitas vezes acontece que nós muitas vezes negamos a nossa limitação humana. Nós muitas vezes negamos a nossa debilidade humana. Às vezes nós não queremos assumir a nossa condição humana. E dentro da condição humana, nós estamos sujeitos a serem pessoas fortes em determinados momentos, mas também em outros momentos ser pessoas fracas, pessoas que sentem cansaço, pessoas que falham, pessoas que erram. Isso faz parte do contexto dos mortais. E aí, quando o texto diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, está dizendo claramente que Elias, apesar dos seus grandes feitos, apesar da importância que ele tinha naquele contexto, ele era como um ser humano como qualquer outro, de carne e osso, um ser humano que chorava, um ser humano que se alegrava, um ser humano que muitas vezes se sentia forte, mas também tinha os seus momentos de crise, tinha os seus momentos de desespero. E é justamente nesse contexto que nós temos que trabalhar. Porque muitas vezes eu fico muitas vezes observando por que nós ficamos criando, endeusando pessoas. Por que muitas vezes nós colocamos as pessoas superiores a nós, né? Por que muitas vezes nós nos contentamos em ficar somente na plateia? Porque muitas vezes nós ficamos na retaguarda. Por que muitas vezes nós não assumimos o palco da nossa vida e não assumimos o roteiro dela? Muitas vezes nós somos espectadores passivos das nossas misérias, das nossas fraquezas, dos nossos complexos de inferioridade, dos nossos complexos existenciais. Justamente a vida vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando para trás. A mesma oportunidade que qualquer outro mortal tem, você tem, que é a oportunidade de respirar, a oportunidade de ter o coração batendo no seu peito, te permitindo viver mais um dia. O conselho que eu dou aqui nessa tarde, nessa live, é que você trabalhe as suas falhas, trabalhe os seus pontos fracos e fortifique os seus pontos fortes, porque todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Nós temos os nossos momentos também de fortaleza, mas nós precisamos trabalhar isso, porque tudo tem um tempo. Nós temos os momentos de chorar, nós temos o momento de sorrir, nós temos os nossos momentos de abraçar, nós temos o nosso momento de não querer abraçar, nós temos os nossos momentos de ganhar e o nosso momento de perder. E justamente aqueles que estão em posição de destaque, muitas vezes estão ilhados dentro de si. Muitas vezes estão cercados de pessoas que realmente não querem ter um relacionamento estreito, uma cumplicidade, mas muitas vezes se aproxima dessas pessoas que estão em posição de destaque justamente para obter vantagens, justamente para obter algo que possa beneficiar elas. E quando essas pessoas se consideram inúteis, né, diante daqueles que estão em volta dela,
Muitas vezes, muitos se automutilam com pensamentos de derrota, pensamentos negativos, e muitos se entregam a vícios, se entregam à depressão, se entregam a remédios, se entregam a tantas coisas, e esquece que todos nós, seres humanos, nós temos a oportunidade. Se nós caímos, nós também temos a oportunidade de nos levantar. Nós temos também a oportunidade de fazer um novo roteiro, corrigir as nossas rotas e alcançar um grau de maturidade diante desta vida tão agitada, dessa vida tão complexa que é a vida humana. Olha para você ver, quando você vê Nietzsche, né, o famoso autor daquela frase que Deus está morto, você vê que no final da sua vida, Nietzsche, ele morreu louco, né, ficou louco. Você vê que Albert, né, ele, um homem bastante inteligente, mas ele tinha também os seus momentos de crise, ele tinha os seus momentos de complexo. Por mais sábio que um homem seja, por mais inteligente, por mais poder aquisitivo, por mais respeito que o homem tenha, em certo momento da vida dele, ele passará por momentos de crises exteriores. Ele passará por momentos de crise interior, passará por momentos de sanidade mental, também insanidade mental. E é justamente nisso. A Bíblia, ela é um livro muito interessante, não só pelo fato da gente pertencer a uma ala do cristianismo, mas se você for observar, a Bíblia ela não esconde as mazelas, as crises, os momentos de dificuldade dos guerreiros citados nela. Ela também mostra os momentos de fraqueza. Você observa que rei Davi é um rei bastante citado no nosso contexto ainda no século 21, mas a Bíblia não esconde os erros de Davi. A Bíblia não esconde os momentos de fraqueza de Davi. E não só ele, de vários personagens. Muitas vezes nós idolatramos pessoas, mas esquecemos que essas pessoas que nós tanto idolatramos são pessoas que passam também por os momentos, por crises, e são pessoas também que necessitam de pessoas que estejam do seu lado para muitas vezes superar os momentos de crises e de turbulência no contexto da vivência humana. Este é o assunto que nós temos para falar nessa tarde. Se você aí está gostando das nossas lives, quiser sugerir temas para nós falarmos aqui, esteja à vontade, compartilhe os nossos vídeos. Nós temos aí um canal no YouTube também, provavelmente o nome provisório ainda é Felipe Rosa 12, mas nós temos pensando aí num nome fixo do canal. Mas enquanto isso, vai curtindo nossos vídeos aqui na live, no Facebook, vai compartilhando. Se de alguma forma tem aí abençoar a sua vida, se tem produzido algum resultado, deixa aí a sua sugestão, né, de assuntos, seu comentário, e será aqui bem aceito. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Este é o assunto de hoje. Nunca se desvalorize, nunca se anule, saiba reconhecer as suas fraquezas e também as suas qualidades, os pontos fracos e os seus pontos fortes, porque todos nós, seres humanos, nós somos feitos da mesma estrutura. Precisamos trabalhar isso dentro de nós, e assim nós teremos uma vida não só de tristeza, mas com certeza também uma vida de alegria e de conquista. Até mais e até a próxima.